Hoje, meus irmãos, nós vamos partir então para o capítulo de número 6 do Evangelho de João. Vocês acharam aí? Amém? Vamos ler então a partir do versículo 1, que diz assim: Depois disso, partiu Jesus para o outro lado do mar da Galileia, que é o de Tiberíades. E grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo hoje. Se eu não conseguir falar, a gente vai voltar na semana que vem. Mas nós podemos dividir esse texto, então, em 3 questões cruciais para as nossas vidas: a questão da compaixão, a questão da fé e a questão de como viver uma vida com abundância. Então são 3 lições, poderíamos dizer assim, a partir deste milagre da multiplicação, que nós podemos extrair e aplicar nas nossas vidas. Uma lição de compaixão, uma lição de fé e uma lição sobre a verdadeira vida abundante em Cristo. Amém? Diga assim comigo: compaixão, fé, abundância. Então nós vamos trabalhar sobre esses 3 pontos aí, sobre essa tríade. A primeira lição é a lição da compaixão. E por que a primeira lição é a lição da compaixão? Porque na pergunta de Jesus para o Filipe está embutida a compaixão de Cristo. Eu disse para vocês que o Senhor se retirou, talvez ele estava ali para um momento de descanso, porque Jesus era 100% humano, para um momento onde ele fosse talvez revigorar as suas forças. Talvez ele estava exaurido, cansado, exausto, precisando se revigorar. Mas de repente, da onde ele está, ele olha assim, aonde a vista dele alcança, ele vê uma multidão. O que ele faz? Ele diz: vamos embora, porque eu não posso atender essa multidão agora, eu estou muito cansado, eu estou exausto, eu estou com sono, eu estou com fome. Não! Jesus fica onde ele está e decide receber e começa a ensinar, e ensina durante todo o dia praticamente aquela multidão. Mas a lição da compaixão está no fato de que Jesus não quer apenas alimentá-los com a palavra. Jesus também está preocupado com a fome que aquelas mães que carregam as suas crianças pequenas nos seus colos, com aquelas crianças, com aquele povo que está ali. Jesus sabe que eles estão andando há muito tempo atrás deles sem se alimentar. Então aqui está a lição da compaixão. Uma igreja que meramente se preocupa em pregar o Evangelho, mas não é capaz de se preocupar com o social, em colocar um alimento na boca daquele que está desprovido, daquele que está desfavorecido, daquele que está desconectado da sociedade. É uma igreja que não entendeu o que é a compaixão de Deus. Jesus os ensinou, mas Jesus também se importou com as suas necessidades fisiológicas. Ele disse: eles precisam comer. E aqui está a compaixão do Senhor, porque Jesus não estava, entenda bem o que eu vou dizer, Jesus não estava num momento qualquer da sua vida ministerial. Lembre-se que João Batista acabara de morrer. Lembre-se que Jesus está procurando, após a morte de João Batista, um lugar para ficar a sós, solitário. Mas a multidão não deixa. E pior, Jesus sabe que uma boa parte daquela multidão que está ali não está ali por causa do ensino, está ali por causa da comida. E Ele mesmo vai lançar isso no rosto deles depois, dizendo: vocês vêm a mim, não é por causa da mensagem do reino, mas é por causa do pão e é por causa do peixe. Mas mesmo sabendo isso, Jesus não deixou de alimentá-los. Mesmo sabendo que Judas era o traidor, o seu algoz, durante todo o tempo que Judas andou com Jesus, Jesus nunca deixou de alimentar Judas. É por isso que a compaixão segundo o coração de Deus é difícil, irmão. Porque como cristão, muitas vezes você é compelido a cuidar daquele que te persegue, a alimentar aquele que está atrás de você só por causa de um interesse, a amar aquele que está perto de você só para te lisonjear, tendo em vista algum favor ou alguma coisa que ele pode obter de você ou da posição que você ocupa.
E mesmo assim nós somos desafiados a amar essas pessoas e agir com compaixão por elas. Quem já entendeu que esta multidão estava espiritualmente alimentada, diga amém. Quem já entendeu que Jesus percebeu que também eles precisavam comer comida, fome física, diga amém. Então, queridos, há uma lição muito importante para nós extrairmos daqui e para a gente trazer hoje para os nossos dias, porque essa multidão lá atrás, Jesus alimentou, tudo bem, pastor, entendi tudo isso, tá, mas isso aí aconteceu há milhares de anos atrás, o que isso tem a ver com a minha vida? Bom, tem tudo a ver, porque Jesus os alimentou de forma preventiva. Diga assim, preventiva. Por que Jesus os alimentou de forma preventiva, pastor? Porque Jesus sabia que se eles continuassem andando atrás deles sem comer, eles iriam ficar doentes, eles não iriam aguentar o calor do sol, eles iam desfalecer de insolação, de alguma doença, enfim, a vida deles corria risco. Então Jesus disse, eu preciso alimentá-los antes que eles adoeçam. E é isso que você precisa entender sobre Evangelho. Evangelho não é para entrar na sua vida depois do fato ocorrido. Não adianta correr atrás da Bíblia depois que o problema aconteceu. Não adianta pegar a Bíblia e dizer, Senhor, fala como muitas pessoas fazem. Senhor, fala comigo, eu preciso de uma palavra, porque olha o que está acontecendo, eu não sei. Aí abre a Bíblia e bota o dedo lá para ver onde caiu. Não, Evangelho é preventivo. Você precisa comer antes de ter fome. Você precisa comer antes de entrar no deserto. Você precisa comer antes do problema acontecer, para que quando chega esse momento, você esteja prevenido, fortalecido e não adoeça. Por isso Jesus os alimentou preventivamente. Aleluia. Sabe por que você está aqui hoje, ouvindo esta palavra? Porque esse alimento é provisão de Deus, preventiva para a sua vida. O que você está ouvindo aqui hoje vai te ajudar para uma fome que vai chegar amanhã. Está entendendo o que eu estou pregando para você, irmão? Se você não estiver ligado, você não vai entender nada mesmo. Eu tenho certeza que você vai achar que eu estou falando grego. Mas para quem está ligado com as coisas do Espírito, está entendendo o que eu estou dizendo. Está compreendendo? Jesus olhou e disse assim, a gente precisa alimentar essa multidão, porque não morreu ninguém agora, mas daqui a pouco vai morrer. Daqui a pouco vai começar a cair gente aqui se eles não comerem. Então antes que comece a cair, vamos alimentar. Você está entendendo o que eu estou pregando para você? Então antes que os casamentos comecem a acabar, vamos alimentar. Então antes que os filhos comecem a ir para as drogas, vamos alimentar. Então antes que os filhos comecem a se desviar para o homossexualismo, vamos alimentar. Está compreendendo o que eu estou dizendo para você? Mas ainda não tem nenhum caso. Mas antes que aconteça, tudo bem, está de pé. Mas antes que aconteça, vamos alimentar, vamos pregar, vamos ensinar, vamos falar a verdade, vamos dar comida para este povo ficar de pé. Aleluia. O alimento é preventivo aqui, para que essas pessoas não adoeçam, não tombem no deserto, não acabem morrendo ali no deserto e possam continuar acompanhando Jesus. Não dá para acompanhar Jesus sem se alimentar, né? Não é verdade? Para você seguir Jesus, para você estar no encalço dele, para você acompanhar Jesus e as coisas do reino, você precisa se alimentar. Não queira entrar no deserto sem se alimentar, porque senão você vai tombar no meio do deserto. E tem gente, meus amados irmãos, aleluia, que já está na situação de Agar. Deus manda falar, eu vou falar. Já comeu todo o pão, ou melhor, já bebeu toda a água, já consumiu toda a água do odre, e só sobrou alguns pãozinhos ali que Abraão entregou. E agora já está começando a andar errante no meio do deserto. Você sabe que foi por isso que a água de Agar acabou, né?
Foi por isso que ela ficou naquela situação, porque o texto diz que ela ficou andando errante no deserto, indo de um lado para o outro, se aventurando para lá e para cá, ao invés de seguir o caminho. Ela sabia como ir para o Egito, ela era egípcia, lembrem-se disso. Abraão jamais ia mandar ela para morrer de fome, de sede, como algumas pessoas pensam. Ele deu a provisão para ela, porque Abraão era viajante. Abraão sabia exatamente quanto tempo ela ia demorar para chegar na terra dela, e ele deu exatamente o que ela precisava, para ela fazer a viagem, para ela comer, beber e chegar tranquilamente lá com o seu filho. O problema é que a Bíblia diz que ao invés de ficar no caminho, ela começou a andar errante, e aí acabou a água. Não queira andar errante pelo deserto. Para você andar pelo deserto, você precisa ser alimentado por Jesus. Amém, queridos? Bom, eu vou parar aqui porque o nosso horário já está indo embora, tá? Semana que vem a gente volta então e a gente fala sobre a lição da fé, quando Jesus testa a nossa fé, tá bom? Fique de pé em nome de Jesus. Feche os teus olhos, se você quiser fechar os teus olhos, se quiser curvar a tua cabeça, se não, fique da maneira como você está mesmo. Irmão, é importante você entender que Deus te trouxe aqui hoje para que você se alimente para uma fome, para um momento, para uma circunstância que talvez ainda não aconteceu, mas que quando acontecer, não vai te destruir, não vai acabar com você, porque Deus tem compaixão de nós. E Ele levantou seus olhos e viu essa multidão que vem desesperada, precisando ser alimentada. E aí Ele fala conosco coisas que nem aconteceram ainda, mas quando elas acontecem, imediatamente o Espírito Santo faz você lembrar, aleluia, daquele alimento que Deus te deu. Então Deus está falando com você, principalmente com você que tem tão pouco, que tem quase nada. Para você que se sente como aquele jovenzinho da história aqui do texto, para você que se sente carregando 5 pães e 2 peixinhos, aleluia. Para você que olha hoje para dentro do seu coração e diz: pastor, tem tão pouco aqui, tem tão pouco aqui, pastor, tem quase nada aqui, pastor, é só isso que tem aqui, está quase acabando. Minha alegria, minha felicidade, minha disposição, meu ânimo, a minha vontade, pastor, de estar na presença de Deus hoje, pastor, eu não sei o que acontece comigo, é tão pouco, é tão pequena. Aleluia. Mas é para você que Deus está falando nessa noite, que o seu tão pouco, que o seu apenas isso, que o seu quase nada é o suficiente para Ele fazer uma grande obra na tua vida hoje, se você levar até Ele. Sabe por que que os 5 pães e 2 peixinhos resolveram o problema de todo mundo? Porque eles levaram até Jesus. Mas e se tivesse levado para André? E se tivesse levado para Filipe? E se tivesse entregado na mão de Pedro? E se tivesse entregado na mão de Natanael, de Bartolomeu, de qualquer um dos discípulos, pastor? O que teria acontecido? Eles teriam ficado com fome. Só Jesus sabe o que fazer com 5 pães e 2 peixinhos. Alá, shomene, kanasuhai.
psicólogo sabe, mas não é bem com 5 pães e 2 peixinhos. Psiquiatra sabe? Sabe, claro que sabe, mas não é com 5 pães e 2 peixinhos, porque estuda 6, 7, 8 anos. Não é 5 pães e 2 peixinhos. O médico sabe? Sabe, claro que sabe, mas não é com 5 pães e 2 peixinhos, porque estuda 7, 8, 9 anos, faz residência, aí depois vai clinicar. Advogado sabe, pastor? Sabe, mas não sabe fazer com 5 pães e 2 peixinhos, porque estuda, compra livros e mais livros, se prepara, tudo. Mas tem aquelas situações na nossa vida, meu amado irmão, dos 5 pães e 2 peixinhos, que qualquer um vai olhar e vai dizer assim: não tenho o que fazer. Aleluia, estou sentindo a presença de Deus aqui. Aleluia. Não tenho o que fazer, não tem jeito, não dá. Se tivesse um pouco mais, se tivesse um pouco mais de recursos, se tivesse alguma coisa a mais, mas só isso não dá. Alguém vai olhar para você e vai dizer: desiste dessa faculdade que você está querendo fazer, porque olha, com 5 pães e 2 peixinhos não vai dar. Alguém vai olhar para você e vai dizer: desiste desse empreendimento que você está sonhando em fazer, desiste de abrir essa empresa. Se você tivesse algum recurso, um dinheiro para investir, tudo bem, mas 5 pães e 2 peixinhos não dá. Aleluia. Alguém vai olhar para você quando você pegar o microfone e o pastor te der uma oportunidade, e você vai começar a falar alguma coisa. Talvez você vai se enrolar um pouco, vai. Talvez você vai repetir várias vezes, vai. E alguém vai dizer para você assim: olha, por que você não tenta outra coisa? Pregar não é para você. Você não vai conseguir com 5 pães e 2 peixinhos, não dá. Mas aí você vai se lembrar do que Deus semeou na tua vida hoje. Não existe a palavra apenas no vocabulário de Deus. O apenas não vai impedir Deus de agir, o apenas não vai impedir Deus de trabalhar, aleluia. O apenas não vai limitar Deus, o apenas não vai colocar Deus dentro de um quadrado, não vai enclausurar a Deus, o apenas não vai fazer com que Deus se torne ineficaz, o apenas não vai dizer para Deus o que Ele pode ou Ele não pode, não. É no apenas que Deus opera, é no apenas que Deus age, é no apenas que Deus faz, é no apenas que Deus usa. Então, se você tem apenas 5 pães e 2 peixinhos, fique tranquilo, porque Deus vai multiplicar. Ola manda suri de candarabahaya manchoreba laba chamana. Entrega hoje na mão dele, querido. Aleluia. Coloca nas mãos dele, confia no Senhor. Não seja como Filipe. Não fique fazendo contas, dizendo: Senhor, mas nem que a gente tivesse 200 denários, Senhor. Mas não pega a calculadora e fica lá e faz uma conta aqui e faz outra ali e soma. Não estou dizendo com isso que a gente não tem que se precaver. Óbvio, Jesus ensinou isso. Jesus disse: olha, quem é o homem que vai fazer um projeto, construir uma torre, primeiro não se assenta para fazer os cálculos e tudo mais. Mas eu estou dizendo para você que quando chegar a situação dos 5 pães e 2 peixinhos e tiver uma multidão na tua frente, aleluia, não deixe que os 5 pães e 2 peixinhos impeçam você de acreditar que Deus ainda faz milagres.